Segundo alguns rumores, Felipe Coutinho pode estar querendo voltar ao Brasil e os possíveis clubes podem ser Vasco ou Cruzeiro. Então vem comigo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito prazer, eu sou o Pedro e bora falar de futebol. Olha só, hein, o nome de Felipe Coutinho tá movimentando muito as mídias aí nos últimos dias e é um nome que está no mercado para a próxima janela de transferências. Lembrando que ele ainda pertence ao Aston Villa e está emprestado ao Al Duhail do Catar. É um jogador que, obviamente, depois que saiu do Liverpool muitos anos atrás, não rendeu no Barcelona. No Bayern até jogou algumas boas partidas, marcou gol em Champions League, marcou gol contra o Barcelona, fez uns bons jogos, mas não era aquele Coutinho que se esperava, inclusive era até banco. Voltando para o Barcelona, sem oportunidades, Aston Villa, sem oportunidades, e agora está emprestado a uma equipe do Catar. E a gente tem que analisar o seguinte: os times brasileiros têm dinheiro para contratar o Felipe Coutinho? De graça ele não vai sair. O contrato dele não acaba nessa janela. Então, pelo menos ali, vamos colocar por base 7, 8 milhões de euros. O valor de mercado dele hoje é mais ou menos isso, 9 milhões. Então teria que investir pelo menos uns 9 milhões de euros aí para tirar o Coutinho do Aston Villa. E o salário do jogador? Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Coutinho hoje ele recebe 3,5 milhões de reais por mês. O Vasco, que já tem o Payet, é o maior salário do time, o Payet ganha mais ou menos também 1,5 milhão. Então, é o dobro do salário do Payet. O Coutinho, para ele chegar, ele teria que reduzir para pelo menos 2 ali, 2,5. Não acho que vai reduzir muito além disso. E aí, o Vasco ainda tem que pagar uma compensação para o Aston Villa. O que a 777 disse que não deve investir tanto assim nessa próxima janela, tendo em vista que investiu mais de 130 milhões na última. Ou seja, muito dinheiro está entrando e pouco futebol está retornando. E é um jogador muito bom, é inquestionável a qualidade do Coutinho, o que é questionável é a sua fase. É um jogador de mais de 30 anos, né, 31, 32 anos, não joga no seu auge há um bom tempo, aliás, há várias temporadas, pelo menos 5 temporadas. E é uma aposta, cara. Assim, se o Vasco tem dinheiro, o cara foi formado lá, tem vontade de voltar à equipe, já disse isso antes, tem vontade de, se voltar ao Brasil, vai priorizar o Vasco. E a equipe, ela não tá numa fase muito boa, precisa de contratações para melhorar no campeonato, para melhorar o seu futebol. Mas a questão também é o seguinte: será que o Coutinho é essa contratação que vai fazer a diferença? Será que não precisa de um outro meio-campo mais defensor? Um ponta mais agressivo? Né? Um zagueiro melhor? Investiu no João Vitor e não tá jogando muito? Não sei. Mas a verdade é que o time do Vasco com o Payet e com o Coutinho precisa de dois volantes, pelo menos dois volantes muito marcadores, aquele tipo de volante cão de guarda. O Payet não é o tipo de jogador que vai marcar, que vai ficar voltando, que vai ficar pressionando. E muito menos o Coutinho. São dois meio-campistas muito ofensivos, de muita criação, passe, finalização, genialidade, mas para defender, não conte com eles. E o Vasco, nesse momento, precisa reformular a sua defesa, precisa de uma melhora no sistema defensivo ali, na questão de volância e meio-campo. E o Coutinho pode até ser um problema, pode não ser a solução, mas pode ser um problema por conta disso. Então, o Vasco, não sei se ele vai fazer essa investida e como ficará a equipe principal com o Coutinho chegando. Porque não tem como você contratar o Felipe Coutinho, contratar o Payet e deixar pelo menos um dos dois na reserva. Não tem jeito. Os dois teriam que jogar. O Payet ali mais na área central, o Coutinho, pelo mapa de calor dele, ele tá atuando um pouco mais pela esquerda, mas sempre circulando ali o campo inteiro. Então eu acho que não daria muito certo, não, o sistema ofensivo do Vasco. Não, ofensivo até daria, né? Mas defensivo não daria muito certo. Agora, o Cruzeiro é outro problema. O Cruzeiro acabou de ser comprado pelo dono dos supermercados BH. Tem dinheiro,
né? Ele vai entrar aí com um aporte, pelo que parece. Ele disse que quer oxigenar o elenco, que quer trazer novos jogadores, consequentemente mandar outros que ainda estão no plantel embora, né? Vendê-los. Mas Felipe Coutinho também acho que não necessita nesse momento. É o mesmo caso ali do Payet. O Cruzeiro já tem o Matheus Pereira. Primeira prioridade é comprá-lo, ainda não comprou o meio-campista. Mas caso compre e vá atrás do Felipe Coutinho, para os dois jogarem juntos, é até um pouco mais aceitável do que o Vasco, porque o Matheus ele sempre volta, ele sempre ajuda muito defensivamente. E aí teria mais liberdade para o Coutinho sair, para o Coutinho circular, para ele armar, e aí jogariam os dois juntos. Tanto que em alguns jogos até utilizaram o Matheus Vital e o Matheus Pereira juntos. Então são jogadores, não vou falar que é equivalente, é óbvio que não. Mas o estilo de jogo, o estilo mais ofensivo, o meia mais armador, é bem parecido. Então acho que é até mais aceitável. E o Matheus Pereira gosta de cair muito pela direita também. Então daria para botar o Coutinho na esquerda, o Matheus no meio, ou o Matheus pela direita e o Coutinho no meio. Depende de como o técnico optaria pelas duas opções. Mas é aquilo. E o dinheiro? E a bufunfa? E o Moanei? Acabou de ser comprado por um cara rico, milionário, de fato. Mas será que ele vai querer tirar do bolso dele para pagar o Coutinho? Ele já deve fazer isso com o Matheus. Aí ele vai e tira mais do bolso dele para pagar o Coutinho, para pagar o salário, que também vai ser altíssimo, mesmo caso do Vasco. O maior salário do Cruzeiro hoje é o Matheus Pereira, mas também porque está emprestado do Al Hilal, então está dividindo os salários. São várias e várias incógnitas que tornam talvez inviável a contratação do Felipe Coutinho, tanto para o Vasco quanto para o Cruzeiro. São duas equipes que não... O financeiro, apesar de terem investidores, não é tão organizado assim ainda, né? E futebolisticamente teria que achar uma opção viável para usar o Coutinho e o seu camisa 10 principal, no caso do Vasco, o Payet, no caso do Cruzeiro, o Matheus Pereira. Eu hoje, talvez pela grife, né, pela qualidade de jogador, acho que o Cruzeiro seria uma opção melhor, novamente, reiterando, pelo futebol que será apresentado, pelo esquema tático que o técnico pode montar aí pelas peças, né? O Matheus Pereira, mais defensivo, marca mais do que o Payet. Então eu acho que pelo futebol seria melhor o Cruzeiro. Mas é óbvio, o futebol também tem a questão de idolatria, camisa, time do coração. E a gente sabe que o time do coração do Coutinho é o Vasco. Então seria muito bacana ver ele de volta ao Vasco também. Diz aí, torcedor, comenta aí a sua opinião para qual time ele poderia vir e qual a sua torcida para que ele venha, né? Por mais que você possa não torcer para nenhuma das duas equipes, deve torcer para que o Coutinho volte para o Brasil para ver esse futebol novamente por aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, fui!